Bastante gente hoje. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o tema da aula de hoje, né, vai ser Igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. Esse vai ser o tema da aula de hoje. Porque nós vamos falar de uma igreja que não recebeu crítica, né? Das 7 igrejas que a gente está estudando, a única que não recebeu nenhuma crítica, foram 2, na verdade, né? Esmirna e Filadélfia. Como de costume, eu não achei, é que está desligado aqui, pastor. Eu não achei nenhuma ruína, então só trouxe o mapinha lá para a gente se localizar, né? Filadélfia já é aqui a 6ª igreja, a gente vai finalizar com Laodiceia. O tema, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre olhar para as oportunidades e não para os obstáculos. Porque quando você tem a crítica, né, é mais fácil de você absorver aprendizado. É por isso que a tendência nossa é sempre mais criticar do que elogiar. E eu não lembro se foi na mensagem do pastor Israel domingo, ele falou que a gente precisa mudar esse mindset. Talvez a gente precisa aprender a educar elogiando do que proibindo, né, ou criticando. Ele falou o exemplo do menino que pintava na parede e a mãe falou: irmão, esse desenho lindo, toma aqui uma folha para você pintar na folha. Ela não gerou uma crítica, ela mudou o rumo da situação, mas através de um artifício o menino continuou pintando. Provavelmente se critica, talvez aquela criança nunca mais pintasse na vida. Então, eu quis focar mais no tema relacionado a isso. É uma aula rápida, são poucas coisas, mas eu acho que são de importância enorme para o nosso dia a dia, tá? Então, das 7 igrejas da Ásia que a gente está estudando, Filadélfia era a mais jovem, tá? Filadélfia era novinha. Ela foi fundada em 158, 159 a.C. por Átalo II, que era rei de Pérgamo. Lembra quando a gente estudou Pérgamo? Pérgamo se tornou a capital do reino da Ásia. Então, durante esse período, alguns moradores de Pérgamo se dirigiram a essa região da Ásia Menor e fundaram a cidade de Filadélfia. A principal função da cidade de Filadélfia, o que destaca ela, é que ela é exatamente a porta de entrada para o Oriente. Então, toda a estrada do correio romano, ela obrigatoriamente passava por Filadélfia para adentrar a Ásia. Então, aqui nós estamos falando de Europa, né? E aqui ele vai adentrar a Ásia. E aqui você tem o Greenwich lá que divide o Ocidente e o Oriente. Então, a principal porta de entrada para o Oriente seria através de Filadélfia. Então, essa era a importância da cidade. Não era uma cidade que tinha produções gigantescas de artigos ou de outras coisas. O mais importante dela é que ela era a porta de entrada do Oriente. Só que ela também era conhecida como a pequena Atenas. Filadélfia era conhecida como a pequena Atenas. Por quê? Porque tinha um número gigantesco de divindades que eram adoradas na cidade. Os principais cultos, a gente não vai adentrar muito nisso hoje, era a Zeus, que era o pai dos deuses, ao imperador, que já acontecia em Filadélfia desde o século I depois de Cristo, desde o ano 1 depois de Cristo, mas era conhecida também como a pequena Atenas. E era também conhecida como a cidade dos terremotos. Então ela ficava localizada numa região mais vulcânica, com pressão vulcânica, solo mais vulcânico, então ela tinha muito terremoto. E aí a gente viu na última aula de Sardes que no ano 17 depois de Cristo veio um grande terremoto que destruiu Sardes, boa parte de Sardes, com Filadélfia, coitado, praticamente destruiu a cidade inteira. E aí, por conta disso, a cidade ela não crescia. Muitas pessoas acabavam se mudando de Filadélfia porque não era seguro morar em Filadélfia. Simplesmente um lugar que você não tinha estabilidade no solo, né? Não é nem estabilidade de emprego, estabilidade
financeira, mas a estabilidade de se estar mesmo. A qualquer momento você podia ter um tremor, algo despencando, uma casa caindo, o solo rachando, sabe? Então não era uma cidade que atraía muito os moradores. E o nome Filadélfia ela se dá por conta do seu criador. Átalo tinha um irmão chamado Eumenes, e ele gostava muito de Eumenes. Então ele acabou chamando a cidade de Filadélfia, que nada mais é do que fila, que é amor em grego, e adelphos, que é irmão. Então é um amor fraternal. Um amor fraternal. Lá, em outra oportunidade, quando a gente for estudar as formas de amor que nós temos, aí nós temos três, né? O amor ágape, que é o amor de Deus, o amor filos, que aí, né? Filos de Filadelfia, e o amor eros. Não vamos entrar porque não é o tema aqui agora, mas o nome da cidade ele se origina disso, significa o que ama seu irmão. E para essa igreja, Jesus envia uma carta e ele traz algumas lições para nós. A primeira lição que eu quero trazer é a seguinte: Jesus ele não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. O que isso significa? Nós vamos ver, quando você começa a ler o Apocalipse 3, de 7 a 13, você vê que a igreja começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que Jesus está dizendo aqui? O ponto que eu quero trazer para a igreja aqui, a gente pode extrair dessa lição, é a respeito de estratégia. Jesus, quando ele vai escrever a carta da igreja de Filadélfia, ele demonstra que ele contextualiza a mensagem, ele traz a mensagem numa linguagem que a população de Filadélfia entendesse. Ele traz elementos para dentro da mensagem que são entendíveis ou comum ao povo daquela cidade. Ele não vem com uma mensagem totalmente descolada daquilo que a cidade estava vivendo, daquilo que era o momento da cidade de Filadélfia. Ele consegue contextualizar a mensagem que ele quer trazer ao momento que a cidade está passando, ao momento que a igreja está passando. E eu entendo que nós podemos tirar disso exatamente uma lição. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa estudar a Bíblia, estar bem conhecedor da palavra de Deus, e depois conhecer a cidade onde nós estamos, a cidade onde nós habitamos. Para quê? Para que a gente receba do Espírito Santo conhecimento e defina as melhores estratégias de você realizar o evangelismo. Às vezes a estratégia que você vai aplicar para evangelizar Poços de Caldas não se aplica a Campestre, às vezes não se aplica a Caconde, às vezes não se aplica a São João da Boa Vista, porque são cidades que têm histórias diferentes, suas populações estão inseridas em contextos diferentes, são momentos diferentes. Então, o que eu tirei de lição desse primeiro ponto é exatamente isso. A gente vai ver que Jesus ele vai sempre direcionando a mensagem a coisas que aconteciam na cidade de Filadélfia, porque ele conhecia a cidade de Filadélfia. Então ele demonstra que ele não só conhece a igreja, mas ele conhece também a cidade onde a igreja está inserida. E a mensagem que fica para nós é: nós também temos que ter esse entendimento, essa estratégia. Então vamos lá. E eu vou mais longe, a gente pode até ser um pouco mais detalhista. Às vezes, a estratégia que eu adoto para evangelizar um bairro de Poços de Caldas talvez não sirva para evangelizar outro bairro. A realidade das pessoas que moram num bairro mais periférico, mais afastado, é diferente das pessoas que moram no centro, que moram num bairro mais no centro da cidade, mais elitizado, vamos dizer assim. Então, às vezes a estratégia não é a mesma. Então, o recado que nós estamos recebendo aqui é: temos que ter sabedoria e inteligência para estudarmos, nos aprofundarmos na palavra. Isso é fundamental. 2, escolhermos as melhores estratégias. Precisamos ser ousados em adotar estratégias diferentes. Porém, nunca podemos mudar o conteúdo da mensagem. O conteúdo ele não pode ser alterado. A palavra de Deus não pode ser adaptada às realidades, porque a gente já viu nas outras igrejas que nós passamos. Nós podemos adequar o método
a estratégia, a forma como eu vou evangelizar, mas eu nunca vou alterar o conteúdo da palavra. Então é isso que eu aprendo com essa lição. Igual Paulo, né, professor? O versículo diz aí: eu fiz de tudo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Exatamente. O conteúdo era o mesmo, só que a forma com que ele abordava era diferente. Então vamos lá, olha para vocês verem como as coisas, como de Cristo é inteligentíssimo, não precisa nem repetir, mas você como que isso está aplicado na igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada, como eu falei no início, para ser a porta aberta, né, de divulgação da cultura grega e helenística para o Oriente. Ela era a porta de entrada para a Ásia. Quem chegasse a Filadélfia teria que ter um contato com a cultura grega, com a mitologia grega, a adoração grega, os costumes gregos, a língua grega. Então, Filadélfia ela tinha esse papel. As pessoas viam Filadélfia como uma porta de entrada para a Ásia ou para missão. Podemos dizer que Filadélfia é uma cidade missionária. Ela foi fundada com uma pretensão: a missão de divulgar a cultura grega pelas regiões mais adentro da Ásia. Aí, o que Cristo diz? Que coloca diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta. Olha como ele pega a crendice das pessoas, né? Aquilo que as pessoas já tinham dentro de si. Olha, Filadélfia é a porta da Ásia. Filadélfia é a porta que vai dar acesso ao continente asiático. E aí Cristo usa essa mesma linguagem para dizer: olha, a igreja de Filadélfia, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Enquanto que a porta missionária de Filadélfia, a cidade, é propagar a cultura helenista, ou a cultura grega, né? Também quem fala helenista, né, está se referindo ao grego. Eu pus uma porta aberta diante da igreja para propagar o evangelho, propagar a minha palavra. Mas ele usa a mesma figura. Então ele não fala algo estranho, ele não chega dentro da igreja e fala um negócio que as pessoas não se conectam com aquilo que está sendo dito. Tá? Segunda forma para a gente entender como Jesus traz o conteúdo para a realidade das pessoas. Eu falei que a cidade era muito castigada por terremotos. As pessoas viviam assustadas pela instabilidade, né? Muitas pessoas viviam fora da cidade, viviam em tendas ao redor da cidade de Filadélfia. Por ser uma região vulcânica, é uma cidade muito perigosa, cheia de abalo sísmico. Então, uma região instável, você não tinha segurança. Aí Jesus vira para a igreja e fala o seguinte: ao vencedor eu falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, está dizendo assim: olha, você vive numa cidade que não te dá segurança, que é instável, mas ao que vencer comigo eu farei coluna. O que é mais sólido do que uma coluna? O que tem mais estabilidade que a coluna? O que é mais robusto do que uma coluna? Então olha como ele adapta a linguagem, a mensagem que ele quer falar à igreja, àquilo que a igreja vive ao seu dia a dia. Achei que alguém ia falar alguma coisa. E por último, só para a gente fechar e passar para o próximo tópico, a cidade de Filadélfia, eu falei que o nome dela vem do seu fundador, Átalo, né, lá em 159 a.C., mas depois do terremoto de 17, que destrói praticamente a cidade, o Império Romano constrói novamente, recupera a cidade inteira, e aí muda o nome da cidade para Neo-Cesareia. Ela foi chamada Nova César, na época de Vespasiano. Depois de Vespasiano, os moradores da cidade trocaram o nome da cidade de Filadélfia para Flávia, em homenagem ao apelido do seu operador Domiciano, que era o imperador que colocou João na prisão. Então ela passou a se chamar Flávia. Depois os moradores voltaram, se arrependeram e voltaram a chamar a cidade de Filadélfia. Olha como a cidade passa por uma troca de nomes. As pessoas falam: vamos homenagear o operador, agora a cidade é isso, vamos homenagear. Aí, pegando esse contexto, o que Jesus diz à igreja? Aos vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. A igreja terá nela o nome de Deus gravado, e não o nome de César. Então, olha como
toda a mensagem do Apocalipse, do versículo 7 ao 13, Cristo está mostrando para a gente o seguinte: olha, a mensagem ela pode ser transmitida de diversas formas. Você pode trazer a mensagem para o cotidiano, para a realidade das pessoas. Você não precisa falar de algo que as pessoas nunca viram falar, que você vai ter que explicar desde a origem. Mas você pode trazer para o nosso dia a dia. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele envia a carta à igreja de Filadélfia. E aí a gente vai, no segundo ponto, entender que Jesus ele não apenas conhece a igreja, mas ele apresenta-se como a solução para os seus problemas. A igreja não foi criticada, mas isso é porque ela não tinha problema, ela não passava dificuldade, ela não era... Não, a igreja ela tinha as suas dificuldades, mas a diferença delas para as outras é como ela enfrentava isso. Ela ficava presa aos obstáculos, ela olhava para as oportunidades. Então é isso que a gente vai ver nesse tópico. E a gente começa aqui dizendo o seguinte, que era uma igreja perseguida por falsos mestres. Apocalipse 3 e 7. Estas coisas, ou seja, uma igreja perseguida por falsos mestres significava o seguinte: existia na igreja, na cidade de Filadélfia, uma sinagoga judia. E os judeus apregoavam dizendo que os crentes gentios nunca seriam salvos, porque eles não eram descendentes de Abraão. Eles não tinham direito à herança de Abraão. Então ele diz assim: olha, vocês são fake, vocês querem servir a esse Deus aí, vocês não são judeus. A herança é dada aos filhos de Abraão. Então é mais ou menos esse o falso ensinamento que era apresentado. E aí o que Cristo faz? Cristo se apresenta como santo e verdadeiro. Numa igreja que era perseguida por falsos mestres, ele já de cara apresenta o cartão dele. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ou seja, Cristo ele é santo em caráter, em obra e em propósito. Ele é o contraste daqueles que mentem. Então, se os judeus estão ensinando algo para a igreja, tentando fazer com que a igreja desacredite daquela caminhada, Cristo vem ratificar a posição da igreja, dizendo para a igreja: olha, não ouçam os falsos ensinos, porque quem fala com vós é o que é santo e verdadeiro. Não importa o que você vai ouvir a respeito do seu futuro, da sua salvação, do que você precisa fazer. Quem fala com você é o que é santo e verdadeiro. Essa é a primeira apresentação de Jesus. Ou seja, numa cidade que tinha inúmeras divindades, um povo judeu que não perseguia a igreja de morte, não era aquelas perseguições mais severas como a gente já viu em outras igrejas, mas mesmo assim era um falso ensino. Cristo já de cara se apresenta à igreja como dizendo: olha, aqui quem vai falar com você é o que é santo e verdadeiro e não tem contestação. Segundo, uma igreja sem força aos olhos do mundo. Então, aos olhos do mundo, a igreja de Filadélfia era uma igreja sem força, porque era uma igreja pequena. Você não vai ver a igreja de Filadélfia como uma igreja de Sardes, que era viva e no fundo era morta. Filadélfia não, Filadélfia é uma igreja pequena, uma igreja... Os historiadores dizem que a maioria da sua composição era feita de pobres, pessoas muito pobres e escravos. Então era uma igreja que as pessoas não tinham influência na sociedade. Não era uma igreja que tinha influência política. Desculpa, não é que ela não fazia influência na sociedade, ela não tinha influência política na sociedade. Influência ela fazia, porque é uma igreja, ela vai mexer com a sociedade. Ela não tinha influência política na sociedade, ela não tinha posições, pessoas de posições elevadas. Então, aos olhos do mundo, é uma igreja fraca, uma igreja frágil. Mas aí Jesus chega para ela e diz assim: olha, parabéns, você é fraca, você é frágil, mas você é fiel, você guarda a minha palavra. É interessante como é que a visão de Jesus, de Deus, é diferente da visão humana, né? Exato. Como é que a gente precisa aprender a ver dessa maneira, né? Amanhã até um tema desse que a gente vai abordar sobre isso.
como é que esse olhar de Deus para nós humanos, se a gente pensar nisso, a gente não fica fazendo aquelas comparações que tanto prejudicam, né? Que a gente acha que aquilo que você vê que é bonito, maravilhoso, é belo, nem sempre é dessa maneira. Aqui está mostrando exatamente o caso. Então ele diz no versículo 8: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus talvez não queira uma igreja grande, sabe, pastor Zé? Multidão, tá? Uma igreja vazia, como a gente aprendeu com a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes. A igreja era pequena, gente, composta por gente simples, mas Deus se orgulhava dela, porque era uma igreja que guardava os seus ensinamentos, uma igreja que colocou no seu coração os mandamentos da palavra de Deus e não abriu mão deles, independente da condição como a igreja era vista. Não tinha fama, não era uma igreja reconhecida, não era uma igreja bajulada, uma igreja exaltada, mas uma igreja que o próprio Deus é capaz de elogiar. Uma coisa que chama bastante atenção na igreja de Filadélfia é que ela é autêntica. E eu imagino que todas as igrejas da Ásia começou com Filadélfia, com os princípios cristãos, bíblicos, instruído ali na palavra, na oração, na adoração. Porém, começa a perceber que no decorrer da jornada, não é no início, é no decorrer, ela vai se corrompendo, as igrejas foram se corrompendo, porque começa a perder, começa a não ser atraente mais, começa a não ter mais aquela vontade, e aí as igrejas começam a se corromper ao ponto de criar artifícios para poder atrair as pessoas. E aonde que se corrompe? E a igreja de Filadélfia, ela foi fiel. E essa fidelidade dela trouxe simplicidade. E essa simplicidade é só para quem tem o cristianismo verdadeiro. E Deus se agrada com isso. E isso é um ponto muito importante para a gente. Hoje a gente está começando, nós temos aí 6 meses, e pensando numa igreja, trazendo hoje para os nossos dias, o que a gente precisa aprender com a igreja de Filadélfia? Quais são a linha que a gente quer seguir sempre? Qual a maneira que a gente quer percorrer? E é essa fidelidade com a palavra. Exato. Então, assim, numa igreja pequena em tamanho e força, aos olhos das pessoas, mas era grande em poder e fidelidade. E aí, o que a gente tira de lição? É bem simples, irmão. Deus sempre vai usar as coisas fracas para confundir as fortes. Sardes tinha fama, mas era uma igreja morta, uma igreja sem vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e tinha poder. Ela enfrentava todas as situações. E por que ela tinha poder? Porque o seu dono, o nosso Senhor, já tinha colocado diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. Ninguém podia fechar. A igreja é fraca. A igreja era fraca, mas o Deus dessa igreja é onipotente. Todo o poder está nas mãos dele. A gente pode achar que nós estamos começando, nós somos uma igreja pequena ainda, uma igreja fraca que está engatinhando na fé, mas nós somos filhos de um Deus, irmãos, que retém todo o poder em suas mãos. Nós não somos diferentes de uma igreja tradicional, já centenária. Nós temos igrejas aqui em Poços que são centenárias. Eu fazia parte de uma igreja que tem mais de 100 anos aqui em Poços, sólida, uma igreja gostosa. Eu não sou menor do que eles, não. A gente serve ao mesmo Deus, é o mesmo Pai. Eu não posso ter essa síndrome de pequenez, achar que eu não sou capaz de desbravar o Evangelho, invadir as ruas de Poços de Caldas e anunciar o poder do Evangelho, porque nós estamos começando, a gente é pequeno, se a gente fosse uma igreja mais antiga, mais conhecida, a gente teria mais estrutura. Não, a mesma capacidade nós temos. A parábola dos lavradores, né? Os trabalhadores lá. Um chegou cedo, o outro meio-dia e o outro 6 horas. Receberam o mesmo pagamento. O que a gente tem que ter na nossa mente? A força dessa igreja aqui, ela não vem de fora para dentro. Ela não vem de dentro para fora. Ela vem do alto. Ela vem do alto. A fonte é uma só. Para essa igreja, para outra igreja, para qualquer igreja. Mantenha a humildade.
a meditação na palavra é imprescindível, que a gente conheça a palavra. Sem conhecer a palavra, a gente não vai ter autoridade, força para sair pregando o Evangelho. É isso que a gente tem que aprender dessas lições. Outro ponto lá. Para uma igreja que era perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é sua amada. Está lá no versículo 9. Eis que eu farei com que alguns dos que da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis com que fareis que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aleluia. Entendeu? Deus não vai deixar a gente passar por humilhação ou por abandono porque a gente é pequeno, ou porque a gente é fiel à palavra, porque o mundo nos ridicula. Nós precisamos entender e ter claro que a gente serve. A quem a gente serve, Ele nos ama. E se a gente tem o amor de Deus, o que pode contra nós? Glória a Deus. O que pode vir contra essa igreja? Não tem força nesse mundo que se levante contra aquilo que Deus constituiu. Ele colocou uma porta aberta. Quem que pode fechar? Ninguém que pode fechar. Ninguém pode fechar. Então essas são as mensagens que a gente vai tirando da carta que Jesus escreveu à igreja, à igreja de Filadélfia. Então ele cita, que a sinagoga de Satanás, como a gente já aprendeu em outras lições, são aqueles que fomentam, praticam, ajudam a temperar as obras do nosso inimigo. No caso aqui ele está se referindo aos judeus que mentiam, que diziam que os cristãos não iam receber herança do Senhor, porque não eram descendentes de Abraão. Já contei essa parte. E Jesus disse para a igreja o seguinte: olha, não se preocupa com isso não. Eu te amo. Você é a amada. Não importa o que as pessoas pensam da gente. Não importa o que elas acham que a gente é, o que deveria, que nós jogar na nossa cara, o que nós deveríamos ser, o que nós não somos. Que diferença isso faz? Eu sou a amada. Eu não sou amado por Zeus, por Netuno, sabe? Não, eu sou amado pelo Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, onipotente, todo-poderoso, aquele que ninguém ousa enfrentar o desafio. É simples assim. É essa segurança que Deus está dando à igreja de Filadélfia, das dificuldades que ela vem passando. Nós estamos vendo que a igreja sofria. A igreja passava dificuldades. Não é porque ela não foi criticada, porque era uma igreja perfeita, maravilhosa, tudo era lindo, maravilhoso. Não, a igreja tinha suas dificuldades, tinha seus perrengues, tinha suas lutas. Mas ela sabia enfrentar isso porque era uma igreja fundamentada na palavra. Ela conhecia a palavra de Deus. E exatamente o último ponto, uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações. Para essa igreja, Jesus promete guardá-la das provações que sobrevirão. Capítulo 3 e 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, vou reforçar. É primordial que nós conheçamos a palavra de Deus. Você guardou a minha palavra na hora da provação. Eu te guardarei. A gente guarda a palavra do Senhor. E Ele nos guarda. Exato. Isso aqui, irmão, é bíblico. Não tem como você mudar isso. Eu guardo a palavra do Senhor. Ele me guarda. Eu escarneço a palavra do Senhor. Ele não me guarda. Ele não me guarda. Exato. É sine qua non. Como diz, eu faço isso, eu tenho isso. Se eu não faço isso, eu não tenho isso. É sine qua non. Eu guardo a palavra do Senhor. Ele me guarda. Bom, aí tem mais um ponto. A igreja de Filadélfia, ela não cedeu à pressão, Ela não transigiu às pressões. Ela preferiu continuar sendo uma igreja pequena, uma igreja fiel, do que ser uma igreja grande, esplendorosa, mas uma igreja mundana. Então ela continuou sendo ali no seu ministério diáriozinho, mas uma igreja fiel. O que nós vemos hoje? Igrejas que querem ser cada vez mais populares, igrejas mais um evangelho centrado mais no homem, na
aquela motivação, você é capaz, você vai vencer, um evangelho mais adocicado para atrair pessoas, um evangelho que vai se adaptando àquilo que a sociedade está se tornando, para que você possa estar cada vez mais inserido. É isso que nós vemos hoje. Inclusivo, né? Inclusivo, essa é a palavra. Um evangelho inclusivo. Olha, aqui cabe todo mundo. Aqui a gente não vai deixar ninguém para trás. Eu vi uma frase, queridos, muito forte. Por que a gente vai buscar um evangelho inclusivo se o céu é exclusivo? Muito forte isso. E a mensagem é bem simples, irmãos. A igreja ela não tem que se preocupar com essas coisas, porque ela não é a igreja, a obra não é da igreja, a obra é de Deus. Se a obra é de Deus, quem é o protetor da igreja? O próprio Deus. Se o próprio Deus é o protetor da igreja, o que ele disse lá no início Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Então o que temos a temer? Por que eu preciso condicionar o evangelho? Por que eu preciso alterar a essência do evangelho? Por que eu tenho que ter medo de se um dia ficar um cristão aqui? Eu preciso ter meta, eu vou botar uma meta, a gente tem que chegar aqui a 1.500 cristãos até dezembro, senão a gente não é abençoado, a gente não vai poder. Cara, por que eu preciso disso? Por que eu preciso dessa inovação? Por que eu preciso inventar? Por que eu preciso adaptar? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. E se a gente está lutando contra algo que é espiritual, o nosso protetor é Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, desde que nós sigamos firmes na palavra. Glória a Deus. O segredo é a palavra. Guarda a palavra. Nós vamos ver aqui mais na frente que não é só guardar, não. Mas o primeiro passo é guardar. Não é só guardar, não, mas o primeiro passo é guardar. Então vamos focar nesse ponto. Medita, busca, estuda e guarda a palavra. E as coisas começam a ser diferentes. As coisas começam a acontecer de maneira diferente. Exato. Então nós vamos ver de forma bem rápida, assim, nós vamos seguir adiante, mas são 3 símbolos que regem essa carta que Jesus escreve à igreja de Filadélfia. 3 símbolos, tá? A porta aberta, a chave de Davi, se você ler a carta, você vai entender o que eu estou falando. E o terceiro é uma coluna no santuário de Deus. A porta aberta ninguém pode fechar. A chave de Davi, Cristo é o detentor da chave de Davi, ele se coloca nessa condição, eu tenho a chave de Davi. E a coluna do santuário de Deus verdadeiro vai ser para aquele que vem. Então são esses 3 símbolos que a gente vai passear ali. Então, o próximo tópico. Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. E aí a primeira oportunidade que Jesus põe diante da igreja é a oportunidade da salvação. O símbolo porta aberta, ela vai representar salvação. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Olha a primeira simbologia da porta. Porta de salvação. Jesus, quando ele fala o Sermão no Monte, Mateus 7, versículo 13 ao 14, ele diz que ele nos orienta, ele nos dá um conselho. Entrai pela porta estreita. Aí está lá entre parênteses. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que assim. Ou seja, Jesus já vinha falando lá no sermão, olha, tem uma porta aberta diante. É uma porta estreita, mas é uma porta que conduz à salvação. Entra por essa porta. Só que nós estamos falando aqui de 2 portas. Sempre vão haver 2 portas. É bíblico. Tem 2 portas, uma larga, numa rua larga, num caminho largo, sem empecilhos, sem dificuldades, atrativa, popular. Tem uma porta num caminho estreito, mais difícil de acessar. Eu te aconselho nessa aqui.
Porque nessa grande aqui tem muita gente indo, mas essa aqui é perto, é porta de perdido. São sempre vão haver duas portas. Mas a primeira simbologia da porta é porta de salvação. Para entrar na porta estreita é preciso, aí é um escritor que diz, é preciso se curvar. Às vezes você é mais alto que a porta, precisa dar aquela, curvadinha. É preciso deixar a bagagem para trás, não dá para entrar com os mochilão, porque a porta é estreita, você vai ter que deixar, ou vai ter que entrar de um, não dá para entrar de parzinho, né? Eu levando, fulano nas costas, cada um é responsável para entrar pela porta. É mais difícil, a porta estreita é mais difícil. E a Bíblia são poucos. É muito mais fácil você ver as pessoas se dirigindo na porta larga. Essa porta não tem salvação. A estreita tem. Essa é mais difícil. Poucos entram por ela. Nós estamos aqui, nós somos privilegiados. Fazemos parte de uns poucos. É isso que você tem que ter na sua vida. Você faz parte de um pouco. Mas um pouco que tem o seu lugar garantido nas regiões celestiais. É diferente, o mundo ridiculariza. Isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos. Isso aqui não é fim. Isso aqui é meio. Final da guarda. Amém? E a segunda simbologia da porta, aí é onde entra a segunda parte, a porta da evangelização. O que a gente entende aqui? Quando você vê uma sociedade com problemas, uma sociedade que não consegue se ajustar, uma sociedade que moralmente está piorando, uma sociedade que não consegue ter padrões éticos, morais, a gente precisa entender, irmãos, como um grito desesperado da sociedade por algo que as salvem, algo que as resgatem dessa situação. O que a gente vê cada vez mais a sociedade se afundando, cada vez mais explícito, a dificuldade, o horror social, cada vez mais alto o grito de desespero de alguém que vá lá e o socorra, que tire dessa vida de pecado, dessa vida de angústia, desse caminho que o conduz à perdição. E qual é o papel da igreja? É evangelizar. Então essa porta está aberta diante de nós. Deus colocou a porta aberta diante da igreja. É uma porta de evangelização. Então, olha como a evangelização é importante. Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma oportunidade de pregar o evangelho. Paulo, quando estava em Éfeso, ele pregou lá durante 3 anos, ele escreveu em 1 Coríntios 16 e 9 que se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Ele está falando que uma oportunidade de pregar o evangelho. Quando Paulo estava preso em Roma, apesar de tudo que ele já tinha feito, está lá nos relatos de 1 Filipenses, se deve ter a curiosidade, ele ora à igreja dizendo o seguinte, ele pede à igreja, ore também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo. Está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. O que eu quero dizer com isso? Porta é sinônimo de evangelização. Ela é sinônimo de salvação, no primeiro caso. Aqui ela está colocada como sinônimo de evangelização. E a igreja de Filadélfia tinha dificuldades. Era uma igreja que ela poderia argumentar um monte de problemas que ela tinha para não anunciar o evangelho. O primeiro que ela poderia anunciar era uma igreja fraca. Capítulo 3, versículo 8 do Apocalipse. Era uma congregação pequena, formada por crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência na cidade. Isso é motivo para deter o evangelho? Isso não é motivo para deter o evangelho. Segunda coisa que a igreja podia alegar, que nós não temos, que a gente está passando por uma grande oposição. Tem uma oposição muito grande na cidade, a gente não consegue evangelizar. De novo, os judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Cristo reforça. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês, eles virão, se prostrarão diante de ti, para saberem que eu vos amo. Então não é desculpa anunciar o evangelho porque está passando por um problema lá, a oposição está passando por dificuldade, porque muita gente está se levantando contra a igreja.
E terceiro, eles podiam alegar que havia uma ameaça futura de tribulação. Está lá no capítulo 3, no versículo 10, né? Que vai no futuro, eles vão passar por tribulação, mas Cristo está dizendo o seguinte: por que você está querendo dizer que não é o momento de fazer evangelismo? Porque essas coisas estão acontecendo. O momento é o que? De se guardar, se fechar, esperar passar a dificuldade. O momento não é ideal, você precisa talvez se preparar mais. Não, o momento é agora. Se Cristo colocou uma porta aberta diante da igreja, e essa porta aberta de evangelização, é a hora e o momento da missão. É dever nosso ser missionário na igreja de Filadélfia. Uma igreja que tinha diante de si uma porta aberta e que ela estava vocacionada a anunciar-lhes a missão. Então aí onde entra a segunda parte que eu falei para vocês. Não basta sermos só uma igreja que guarda a palavra. É preciso anunciar. Eu vou estudar, vou ler, vou me aprofundar. Deus vai me dar sabedoria, conhecimento, vou interpretar e vou guardar. O mundo já está maligno. Acabei de falar. A sociedade está cada vez pior porque o grito de alma das pessoas está fazendo com que a gente veja cada vez absurdos e mais absurdos sendo cometidos, como desespero, querendo algo que as tirem desse lamaçal. E eu guardei a palavra. Não, está na hora de eu anunciar a palavra. Não posso só ficar com a palavra. É preciso anunciar a palavra de Deus. Não basta não negar o nome de Jesus. É preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa. É necessário ser uma igreja missionária. É essa a lição que a gente vem aprender com a igreja de Filadélfia. Não basta eu ser bom para mim. Eu tenho que servir o próximo. Cristo colocou uma porta aberta diante da gente. E se a gente tem essa porta aberta, é para a gente atravessar. Não atravessar é insensatez. Desculpa, atravessar a porta quando ela estiver fechada é insensatez. Não atravessar a porta aberta é desobediência. Cuidado com isso. Então, a porta estava aberta, a porta está aberta. Nós precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Nós temos todo dia a oportunidade de falar de Cristo, de anunciar o amor de Cristo, de aprovar o amor de Cristo. A sociedade está sedenta, as pessoas estão gritando por salvação. E nós, como igreja de Cristo, nós temos todo dia a oportunidade de falar do amor de Cristo. Essa é a porta que está posta dentro de nós, no sentido de evangelização. Amém? Mais um tópico. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia. Ou seja, você não vai fazer sozinho, tá? Jesus tem algumas coisas que ele quer dizer. Primeiro, ele tem nas suas mãos toda a autoridade. É aí onde entra o simbolismo da chave. Então. Quem tem a chave tem a autoridade. Olha, você vê como que a gente tem que entender isso. A chave da salvação e da evangelização, isso é o que Deus tem na sua mão. Ou seja, ele abre a porta de evangelização e a porta de salvação. Por que ele abre? Porque a autoridade está com ele. Ele tem a chave de Davi. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia: olha, eu estou colocando essa porta porque eu tenho a autoridade de colocar, de abrir, de fechar. Estou dando a oportunidade. Eu sou o detentor da chave de Davi. É isso que simboliza. Autoridade. 2. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. E aí, aqui é interessante. Nós temos hoje, desde que eu me entendo com gente, né? Até nas histórias, nas anedotas que a gente conta, quando a gente fala que a pessoa chega no céu, você vai se apresentar São Pedro, porque ele que tem a chave das portas do céu. Não é? Jesus. Quando ele deixa claro que ele tem a chave de Davi, é exatamente isso. Ele tem a chave da salvação. A autoridade da salvação. Só há salvação por Cristo Jesus.
nenhum outro nome é dado no poder de salvar. É isso que ele quer dizer aqui. Então a gente tem que ter isso muito claro. Pedro sim. O que Jesus disse a Pedro em Mateus 16, 19, ele disse assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Isso Jesus disse a Pedro. Tá? E de fato, Pedro as usou. Como que Pedro usou essas chaves? Quando ele pregou em Atos 2, no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus, ali começou o reino dos céus. Ele estava inaugurando o reino dos céus. Quando em Samaria, no capítulo 8 de Atos, nós estamos em Atos todinho, ele pôs as mãos sobre os samaritanos junto com João e desceu o Espírito Santo e batizou a todos com o Espírito Santo. Os primeiros samaritanos a receberem o Espírito Santo, ele está inaugurando o reino dos céus. Em Atos 10, quando ele evangeliza a casa de Cornélio, a primeira família gentil, o primeiro gentil a se converter a Cristo com toda a sua família, ele está inaugurando o reino dos céus. Então Jesus cumpriu a promessa que deu a Pedro, mas a chave da salvação, quem tem é Jesus. É isso que a gente tem que ter isso muito claro. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar. Mas um dia, essa porta será fechada. O próprio Cristo a fechará. Ele abre e ele fecha. Porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Ou seja, toda a admissão ou a exclusão estão na mão de Deus. Jesus, unicamente no seu poder. E por último, Jesus tem a chave da evangelização. O que nós precisamos entender aqui? Que a soberania de Cristo na realização de sua obra é dele. Ele é o dono da obra. Nós temos que entender que a soberania é dele, não é minha. A obra não é minha. A obra não vai depender exclusivamente de mim. Soberano é Jesus. Há portas abertas e portas fechadas. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Eu falei aqui, né? Cristo tem a chave fechada. Tentar entrar com a porta fechada é insensatez. Não entrar quando a porta está aberta é desobediência. A porta aberta é o símbolo da oportunidade da igreja. A chave de Davi é o símbolo da autoridade de Cristo. Porta aberta significa oportunidade. Oportunidade de salvação, oportunidade de evangelização. Chave de Davi, autoridade de Jesus. São essas as simbologias. E para a gente fechar a aula, falei que ia ser curtinho, mas vai dar exatamente, não é? Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. E aí onde ele fala no capítulo 3, no versículo 11, ele diz o seguinte: aquele que permanecer até o fim, ele ordena, né? Ele ordena a igreja a permanecer firme até a segunda vinda de Cristo, no capítulo 3, versículo 11. Jesus envia um Twitter à igreja. Era um telegrama, mas hoje é mais moderno, é Twitter. Eis que venho sem demora. O que ele está dizendo para a gente? Que é só mais um? Mais um pouco. É só mais um pouco. É passageiro. Sabe, não é isso aqui que importa. Aguenta, é só mais um pouco. É isso que eu venho sem demora. Sabe, a herança está preparada. Você já é merecedor da herança. Ele preparou para nós. E se ele já preparou para nós e a palavra já está revelada, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisa guardar aquilo que nós já temos. É mandatório. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui não é salvação, tá? É um erro achar que coroa aqui é salvação. Coroa aqui são as oportunidades que nós temos de proclamar o Evangelho. Que se eu não proclamar, outro virá e proclamará no meu lugar. Porque a soberania de Deus para a proclamação do Evangelho, ela sobrepõe aquilo que eu acho que eu devo fazer ou não para o Evangelho. A seara é dele. Ele está me dando a oportunidade. A porta está aberta. Se eu não quero passar, outro virá e passar.
A igreja não vai morrer, o Evangelho, a obra de Cristo vai deixar de acontecer porque eu não quero. Porque se em mim Cristo não pode fazer, isso não existe. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Aqui não é salvação, é oportunidade. É aproveitarmos as oportunidades e fazermos a proclamação. 2. Jesus garante que o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Capítulo 3, versículo 12. Eu não li esse ainda, né? Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que significa as colunas? Que seremos inabaláveis, sólidos. Aqui a vida é instável. Nós não temos segurança nenhuma. É bobo aquele que acha que tem segurança, que está tudo bem, que está tudo sob o seu controle, que tudo ele domina, ele controla. Não tem. Nessa vida, a gente não controla nada. Isso era muito vivo na igreja de Filadélfia, porque vivia tremendo a terra. Agora, no céu, nós temos a total segurança do que nós temos. Lá não tem meio termo, não. Lá não vai ter a dúvida. Lá nós seremos coluna. Nossa solidez simboliza coisa inabalável, sólida, firme. E terceiro, por último, Jesus promete que o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Já li, né? Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo. Pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. E aí viveremos com ele em glória. Então aqui é um pouco do que eu falei. A cidade já vinha passando por vários nomes. Jesus falou, olha, só mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Você quer falar comigo? Licença. Aguenta mais um pouco. Está logo ali. Porque o que vencer vai receber um novo nome que ninguém conhece. O nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém, o meu nome, o nome. São essas as promessas que são colocadas para aqueles que vencerem. Então, para resumir, a porta aberta representa oportunidades para a igreja, a chave de Davi é a autoridade de Cristo, e a coluna do templo significa a segurança do vencedor. Devemos ser fiéis a Cristo, para sempre vermos as oportunidades e não os obstáculos. É o que a igreja de Filadélfia fazia. Ela sempre via as oportunidades, não os obstáculos. Obstáculos você tem um monte aqui. Uma igreja pobre, uma igreja fraca, uma igreja necessitada, uma igreja sem poder político, mas uma igreja fiel, que só recebeu elogios. Uma igreja amada. Dizem que não tem nada, mas tem. Aos teus inimigos farei eles virem e virar aos teus pés, para mostrar para eles que eu te amo. Esse é o zelo que Deus tem na nossa igreja. Isso é a mensagem que Deus queria que retrouxesse hoje, o ensino da igreja de Filadélfia. Muito bom. Não precisa ter crítica, porque o caminho está apontado. Tudo que a gente precisa já está. Vamos guardá-lo e anunciá-lo. Esse é o nosso papel. Amém? Eu agradeço a oportunidade.